Senhor a todos, dando continuidade aos nossos tutoriais do segundo trimestre, que estamos estudando Gênesis. A lição é número 7, Abraão e a prova da fé. A coordenação desse dia será da missionária Jane e será ministrada no dia 15 de 5 de 2023. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ok. Tópico 3. A providência. O autor diz que a Bíblia revela ao longo da história a infinita providência de Deus, pois Ele é a fonte de todas as coisas que podemos ter na vida. Ele providenciou a nossa existência e pode suprir todas as nossas necessidades. Tópico 3, o item 3.1. A providência provisória. O autor comenta que antes do cutelo descer sobre o pescoço de Isaac, Deus detém Abraão na voz do anjo. O autor diz que Deus viu perfeitamente que em seu coração Abraão já havia ofertado seu filho a Deus no altar. Na obediência interior à provação da fé, a fé foi provada. Deus providencia outra vida para substituir o sacrifício, o carneiro atrás do arbusto. Gênesis 22, 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelo seu chifre no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. O sacrifício aconteceu por providência divina. Gênesis 22, 13b. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelo seu chifre no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. Tópico do comentarista. O autor diz qual deve ser a natural resposta do coração que experimenta a providência de Deus, senão o transbordamento da gratidão e adoração. O autor cita Brudman. Deve-se notar que Deus não pediu para Abraão sacrificar o cordeiro. Ele apenas lhe disse para não sacrificar Isaque. O sacrifício do cordeiro foi uma reação de Abraão à graça de Deus, pois ele ofereceu em lugar do seu filho. No item 2.3, a providência definitiva. O autor diz a providência provisória, no caso de Abraão, que foi o carneiro entre o arbusto, aponta para uma providência definitiva, que foi Cristo, o cordeiro morto no madeiro. Isaac, em obediência a seu pai e a Deus, subiu ao monte Moriá, carregando em seus ombros as lenhas para seu sacrifício. Gênesis 22, 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o carneiro para o holocausto? Diferentemente de Isaac, Cristo não poderia ser substituído por ninguém, pois, na verdade, ele estava nos substituindo, recebendo em seu corpo a punição dos nossos pecados. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. O autor conclui que Cristo foi a providência insubstituível e definitiva de Deus para nós. O autor cita aqui R. N. Chaplin, que apresenta o comentário Abraão e Cristo. Abraão é o pai que sacrificou seu filho com expiação pelo mundo inteiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é um tipo, Isaac é um tipo de Cristo obediente até a morte. Filipenses de 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve usurpação
de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante ao homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O carneiro é um tipo de substituição especialmente de Cristo, que foi oferecido como oferenda em nosso lugar. Hebreus 10, de 5 a 10. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quisesse, mas o meu corpo preparasse, holocausto e oblação pelo pecado não te agradar. Ele disse, eis, aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblação pelo pecado não quisesse, nem te agradava, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A ressurreição é tipificada na fé de Abraão em Jesus, Abraão em Deus, e traria Isaac de volta à vida se o sacrifício fosse levado a efeito. Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito em que Isaac será chamada, a tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Até a fé que opera através de sua obra é enunciada por ela. Tiago 2, de 21 a 23. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Para terminar aqui o tópico número 3, o item 3.3. A ressurreição do filho sacrificado. O autor comenta que não só a decisão de Abraão sacrificar seu filho, como oferta a Deus, apontavam para a morte do Cordeiro insubstituível, que é Cristo, com a certeza de que voltará com seu filho. Isaac, que aponta para a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Abraão ofereceu confiantemente, porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Hebreus 11, 18. Sendo-lhe dito, então, em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso e até dentre os mortos o ressuscitar. O autor diz que Paulo estava totalmente certo quando diz que Deus anunciou o Evangelho primeiro a Abraão. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé do gentio, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Aí o autor conclui que a fé que nos justifica é a mesma que justificou Abraão. E para terminar, no tópico do comentarista, o autor cita o comentário de Hebreu de Simon Kistemaker. O comentarista diz que uma fé genuína, Abraão creu em Deus, ressuscitaria Isaac da morte. Ele sabia que Isaac voltaria com ele. E ele cria que Deus daria
vida ao morto, mesmo que ninguém ainda tivesse sido ressuscitado da morte até aquele momento da história. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 3, né, e também a lição número 7. Aguardo todos na lição número 8, Isaque, o filho da promessa. Até lá, se Deus assim permitir.